Olá, mulheres! Que alegria estar aqui com você. Sejam muito bem-vindas ao Gotinhas de Orvalho. Aqui cada palavra é para acalmar o seu coração, refrescar a sua alma. Hoje nós iremos falar sobre o nosso doce amigo, o Espírito Santo. E fica comigo até o final, porque ele deseja falar ao seu coração. Amém? Então, preparadas? Vamos juntas para esse momento tão maravilhoso de conhecer o nosso doce amigo, o Espírito Santo. Eu não sei se você sabia, mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa, assim como o nosso Senhor Jesus e Deus Pai. Ele também é alguém com quem podemos nos relacionar intimamente. O Espírito é tão real e acessível quanto um ser humano de carne e osso, assim como você e eu. E apesar de muitos acreditarem que ele é uma energia ou uma força sobrenatural que se manifesta durante os cultos ou reuniões cheias da presença de Deus, por causa do senso comum ou da simples falta de entendimento, a própria Bíblia afirma que o Espírito Santo é um indivíduo com características pessoais, incluindo vontades, pensamentos e emoções. Você sente vontade? O Espírito Santo também. Você pensa? O Espírito Santo também. Você tem emoções? O Espírito Santo também. Prova disso é que em inúmeros textos do Novo Testamento o vemos relacionar-se intimamente com diversas pessoas que decidiram crer em Jesus e no seu Evangelho. Nos capítulos 13 e 16 do livro de Atos, por exemplo, conseguimos identificar que ele está compartilhando sua vontade, comunicando-se exatamente como uma pessoa real. Olha o que diz Atos 13:2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Atos 13:2. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impelidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Está em Atos 16, do 6 ao 7. Além disso, em 1 Coríntios 2, 10 e 11, podemos ver o Espírito de Deus. Podemos ver que o Espírito de Deus não só possui uma mente cheia de pensamentos criativos e uma soberana capacidade intelectual, como também ele é a única pessoa capaz de nos ajudar a discernir e compreender o coração de Deus e tudo que se refere ao seu reino espiritual. Então, diz assim, né? Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre o homem conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Está em 1 Coríntios 2, 10 e 11. Depois de ensinar os coríntios a respeito da terceira pessoa da Trindade, o apóstolo Paulo novamente se refere ao Espírito Santo como um indivíduo, com suas cartas aos Gálatas e aos Efésios, listando algumas das emoções que podem ser sentidas por ele
e afloradas em nós. Por isso, ainda nos adverte sobre o cuidado para não entristecê-lo com atitudes que quebram a nossa comunhão com Deus e com o próximo. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Está em Gálatas 5, do 22 a 23. E não entristeçais ao Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Em Efésios 4, do 30 ao 32. Diante desse entendimento, podemos afirmar com muita alegria e segurança que o Espírito Santo é alguém que ama pessoas e deseja imensamente ter comunhão conosco. A esse respeito, a própria Bíblia diz que o anseio do Espírito por nós é tão forte que é capaz de provocar um ciúme santo em Deus. Olha como isso é poderoso. Ou supondes que em vós afirme a Escritura, é com ciúme que por vos anseia o Espírito que ele fez habitar em vós. Tiago 4, 5. Nesse contexto, a palavra anseia quer dizer desejar intensamente, ter constante intimidade conosco. Ele quer conversar e ser nosso melhor amigo. E é justamente por isso que possui esse zelo tão especial por nós. Porém, é muito importante ressaltar que o Espírito Santo não sente ciúme porque é inseguro. Pelo contrário, ele é a pessoa mais segura do universo. Ele é Deus e, consequentemente, é convicto do amor incondicional que sente por cada um de nós. Assim, seu ciúme é algo santo, uma vez que vem de um lugar de cuidado. O Espírito ama e valoriza tanto quem somos e o propósito para o qual fomos criados, que faz inimizade com tudo e todos que possam representar uma ameaça à nossa identidade, ao nosso chamado, ao nosso relacionamento com Deus. Ele é tão apaixonado por nós quanto Jesus, e por isso o Senhor o enviou para permanecer conosco em todo o tempo. Ele derramou o Espírito Santo para ser o nosso melhor amigo, nosso consolador e mestre. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Tem João 14, do 25 ao 26. Quando, porém, vier o Consolador, eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede. Esse dará testemunho de mim. Tem João 15, 26. A partir dos trechos bíblicos como esses, entendemos que se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, então o Espírito Santo já faz morada dentro de você. Isso é impressionante e assustador. O mesmo Espírito que criou todo o universo e que ressuscitou Cristo dos mortos, faz dos nossos corações o seu trono. E eu quero te fazer essa pergunta agora. Você deseja
aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador? Se você deseja, repete essa oração comigo agora. Feche os seus olhos e diga assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para o Senhor morar em mim. Eu creio que o Senhor morreu na cruz para me salvar e me perdoar. Escreva o meu nome no livro da vida e eu serei salvo. E uma vez salvo, salvo para sempre. A salvação é um presente de Deus. Então, a partir desse momento que você repetiu essa oração, você está salvo e o seu coração está cheio da presença de Deus. O Espírito Santo, ele escolheu o seu coração para ser o seu trono. Olha que poderoso isso! Ele está em cada um de nós, despertando a vontade de sermos mais parecidos com Jesus e de conhecermos a sua boa, perfeita e agradável vontade. Dessa forma, é o Espírito quem vez após vez nos liberta do pecado por meio do arrependimento, para vivermos de maneira que glorifique a Cristo. Fato é que o Espírito está sempre conosco, isso é um fato. O Espírito Santo está sempre conosco, mas será que estamos com Ele? Será que temos vivido conscientes de que Ele nos acompanha o tempo todo, sempre disposto a ajudar no que for preciso? E estamos tomando decisões levando em consideração a vontade, os pensamentos, as emoções dessa pessoa que tanto nos ama e deseja nos proteger? Ou a gente está sendo guiado por nós mesmos, pelos nossos pensamentos, pelas nossas vontades, pelas nossas emoções? Quem está guiando a sua vida? Você mesmo ou o Espírito Santo? Quando ignoramos a comunhão com o Espírito, nós o entristecemos, pois, ao fazermos isso, não damos a abertura necessária para que ele nos transforme e liberte de pecados que nos conduzem à morte. Isso significa que, quanto mais o permitimos atuar em nossas vidas, mais a mudança acontece pelo seu poder. Por ser Deus, o Espírito Santo é onipotente, onisciente, onipresente, ou seja, é capaz de resolver todos os nossos problemas e em um estalar de dedos. No entanto, ele não o faz, porque jamais forçaria uma transformação em nós sem o nosso consentimento, uma vez que respeita o nosso livre-arbítrio. Mas logo se quisermos acessar o poder e a sabedoria do Espírito Santo, precisamos passar tempo com a sua pessoa para conhecer a sua vontade, como verdadeiros amigos. E como fazemos isso? Dedicando tempo ao estudo da palavra e a momentos de adoração e oração na sua presença. Quanto mais investirmos em momentos de qualidade com Ele, maior será nossa sensibilidade para discernir sua voz e mais nos tornaremos familiarizados com sua maneira de pensar, sentir e agir. O Espírito deseja que sejamos íntimas dele, ao ponto de conseguirmos compreender o seu querer, apenas com sinais, assim como os casais que depois de passarem anos juntos, se conhecendo, são capazes de saber o que está passando na cabeça do seu cônjuge, apenas com uma troca de olhar e gestos, não é assim? No nosso casamento.
A Bíblia reforça a importância da busca por esse tipo de conhecimento. Em Oséias 4:6, a palavra afirma que o povo de Deus perece quando há falta de visão e compreensão acerca da sua vontade. É por meio do Espírito que compreendemos e recebemos a revelação dos planos divinos para nós. Em outras palavras, negligenciar a pessoa do Espírito Santo pode nos custar a vida, porque sem ele não compreendemos qual é a verdadeira vontade de Deus e, por consequência, perecemos. Isto só deixa mais clara a urgência que existe em buscarmos a comunhão com o Espírito constantemente. E nesse momento agora, eu desejo que você tenha, né, a plena consciência e a plena convicção que o Espírito Santo é uma pessoa como eu e você, e que ele deseja ter intimidade contigo. Então, eu sei que muitas mulheres, muitas das vezes, busca em outras mulheres esse amparo, esse consolo, esse apoio, essa ajuda. E não é errado ter amizades, compartilhar com elas algo que você deseja, né, falar, desabafar, mas eu te convido a ir para esse lugar antes de ir para alguma amiga, ir para esse lugar secreto, ir para esse lugar de intimidade com o seu melhor amigo. Se você fez essa oração de entrega da sua vida, recebendo Jesus como único Senhor e Salvador, você pode crer e ter certeza que o Espírito Santo ele habita dentro de você. E ele é quem tem o seu consolo. O consolo que você precisa está nele. A ajuda que você precisa está nele. A direção que você precisa está nele. A sabedoria que você precisa está nele. Então, converse primeiro com esse amigo invisível, mas tão real, que faz do seu coração o seu trono. Pensa, ele habita em você. Converse com ele. Tenha esse momento de intimidade com o Espírito Santo. E eu desejo que você seja uma mulher plena, leve, doce, cheia da vida de Deus. E que você viva dias maravilhosos na presença desse nosso amigo tão amoroso e que deseja demais, 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 demais que você tenha uma vida com ele. Então, eu quero deixar, né, esse desafio para você. Se você ainda não tem esse momento com o Espírito Santo, que você faça agora. E amanhã estarei de volta com mais algumas gotinhas de orvalho para acalmar o seu coração e trazer refrigério para a sua alma. Um grande beijo. Deus te abençoe poderosamente. Amém.